Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar início aqui ao nosso culto online, tá bom? Então antes de começarmos aqui a falar acerca do sermão, eu quero deixar o meu abraço para você, eu quero deixar o meu encorajamento para você, para que durante a semana você ouse fazer o culto doméstico, a se reunir com a sua família, a família que está ali na sua casa, e vocês terem um momento de compartilhar a palavra de Deus, um momento de meditar na palavra de Deus, um momento de louvor, de oração, tá? Então eu também quero incentivar os nossos GECONs, né? Os GECONs, eles estão parados, né? Por tempo indeterminado, a orientação do conselho são 2 semanas, mas, né, nós não sabemos como que as coisas vão se comportar mais para frente. Mas que no dia do seu GECON você crie o hábito de orar, né? Para orar pela nossa nação, para que Deus nos ajude a enfrentar, né, o que nós estamos passando aqui nesse momento. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto, né, que está lá em Números 13, a história de Caleb, o relato dos espias que foram enviados por Moisés até a terra prometida. Tá? Essa história você vai encontrar ela de Números 13, do versículo 25 ao versículo 33. Eu não vou ler aqui com vocês porque não vai dar, né? Se nós estivéssemos lá na igreja, nós iríamos ler todo o texto. Mas você conhece muito bem a história. Eu gostaria de fazer um resumo aqui dessa história. O resumo dessa história foi o seguinte: Moisés, ele havia selecionado 12 espiões, vamos assim dizer, para que eles fossem espiar a terra a qual Deus havia prometido para eles. Então estes 12 homens foram. E quando esses 12 homens foram, espiaram a terra e voltaram, no momento de dar o relatório, eles começaram a falar que a terra era uma terra que gigantes moravam lá, que eles eram gafanhotos, que eles não vão poder conseguir conquistar essa terra. E aí nós vamos encontrar a figura aqui de 2 irmãos. Nós vamos encontrar a figura de Caleb e a figura de Josué. Nesse texto que eu acabei de falar para vocês, não declara e não demonstra a atitude de Josué. Mas aqui ele relata a atitude de Caleb frente àquelas 10 pessoas, aqueles 10 espiões que estavam, de certa forma, trazendo um relatório, o relatório da catástrofe, né? Então, irmãos, eu quero que você pare e pense comigo aqui. Você já parou para pensar que esse povo todo saiu lá do deserto, Deus tirou esse povo do Egito, né? Deus fez com que eles não morressem lá no deserto, Deus abriu o mar, Deus havia feito várias coisas ali no meio deles, e esse Deus que abriu o mar, esse Deus que tirou eles do Egito, que enviou as pragas lá para o Egito, para poder convencer, né, a forma que Deus usou para poder mostrar que ele é Deus lá para Faraó. Enfim, todas essas coisas que nós sabemos, a gente para e pensa assim, mas esse povo viu isso, esse povo experimentou isso da parte de Deus, mas em algum momento ali no relatório eles não deram ouvidos, parece que deu meio que uma amnésia. Não, eu não vou falar uma amnésia geral, porque não aconteceu com Caleb e com Josué. Mas naqueles 10 homens parece que deu um tipo de amnésia neles, eles esqueceram dos grandes feitos que Deus havia feito na vida deles. Então isso faz com que a gente pense e repense quando nós somos indagados, quando nós somos de certa forma influenciados em desistir. Então nós devemos fazer quando desistir parece a melhor opção. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero que nesse texto aqui que eu apresentei para vocês, nessa história que eu apresentei para vocês, eu quero que nós consigamos levantar aqui como que a incredulidade, como que a falta da fé em Deus, como que a desesperança, ela influencia a nossa vida. De que modo, como que isso acontece no nosso cotidiano? Então,
para isso, eu gostaria de compartilhar aqui o versículo 31 com vocês. No versículo 31, nós encontramos ali os homens falando, né? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, a primeira instância da nossa vida, que a incredulidade ela influencia, ela contamina, a incredulidade ela define a nossa visão de vida. Então nós devemos ter muito cuidado acerca do modo como nós estamos enxergando e visualizando a nossa vida. Será que nós estamos sendo mais influenciados pela descrença, pelo desespero, pela falta de esperança, ou nós estamos sendo influenciados a partir daquilo que Deus tem colocado diante de nós como promessa e como cuidado dele para com a nossa vida? A falta de Deus na vida das pessoas, a falta de fé, ela influencia o modo como nós enxergamos a vida e como nós também enxergamos até mesmo a nossa igreja. É interessante que falar sobre isso vem muito a calhar pelo momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo, se nós formos olhar para as estatísticas, se nós formos olhar para o Facebook está repleto de informações. Eu acho que o meu celular aqui, irmãos, ele está PhD já em coronavírus. Ele quase é um infectologista. Mas, irmãos, é muito complicado. Nós não podemos dar vazão, nós não podemos dar espaço à desesperança. É certo que nós devemos sim nos precaver, mas nós devemos também enxergar, tentar enxergar isso de modo que possamos refletir o que Deus está querendo ensinar para nós. É só a gente olhar para a nossa sociedade, esse momento que nós estamos vivendo. É só a gente observar com um olhar um pouco mais analítico e ver como que as pessoas elas estão mudando. Como que as pessoas estão pensando mais nas outras. Como que as pessoas agora, os pais, estão ficando dentro dos seus lares, né? As crianças estão ficando mais com os pais, os filhos estão ficando mais com os pais. E nós temos aqui a oportunidade de poder estar resgatando valores que foram esquecidos ao longo da nossa história. Olhar para o momento que nós estamos vivendo com a perspectiva do que Deus está querendo nos ensinar vai fazer com que a gente passe por isso com menos sofrimento. Olhar o momento que nós estamos enfrentando sobre a perspectiva de Deus, não com os olhos de Deus, porque não tem como ter os olhos de Deus, porque nós somos imperfeitos, mas nós podemos olhar com os olhos da esperança e com os olhos da fé. E foi isso que faltou para esses 10 homens. O modo como eles interpretaram lá as circunstâncias, quando eles chegaram naquela terra prometida, aquela terra onde no versículo 2 do capítulo 13 você observa que Deus havia prometido essa terra para eles. Eles estavam debaixo de uma esperança, eles estavam debaixo de uma aliança de Deus para com eles. Então eles foram para lá, meus irmãos, e parece que eles esqueceram de tudo que Deus fez, de tudo que Deus havia prometido para eles, e voltaram e deram esse relatório. E quando eles deram esse relatório, você pode ver aqui no versículo 31, que eles falaram assim: não poderemos subir. Olha aí, meus irmãos, como que a incredulidade gera em nós um sentimento de inferioridade. Como que a incredulidade ela gera em nós um sentimento de que nós não vamos conseguir, de que nós não estamos prontos. Ou seja, gera uma total impotência frente à situação. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos como que chegaremos ao final do ano. Mas o que nós podemos fazer agora é crer em Deus. O que nós podemos fazer agora é depositar a nossa esperança em Deus e crer, meus irmãos, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Estes homens não fizeram isso.
estes homens ficaram com medo. Estes homens foram entregues às circunstâncias, porque eles analisaram a situação, não baseado e influenciado pelas promessas de Deus, mas eles analisaram a situação com os seus próprios olhos. E quando nós olhamos para qualquer tipo de situação, sendo influenciados por nós mesmos, nós vamos chegar à conclusão de que nós não vamos conseguir, de que o melhor caminho é retroceder. Mas é tempo de avançar. A segunda coisa que a incredulidade ela gera no nosso coração, ela gera em nós a incredulidade, a falta de fé. A falta de fé e a incredulidade muitas vezes ela define como que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Vocês podem ver lá no versículo 32. Olha o que eles falaram aqui. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Você sabe o que significa esse infamaram a terra que haviam espiado? É como se aquela desesperança deles, aquele desespero deles contagiasse todo o acampamento de Israel. Então eles chegaram lá diante da congregação e o relatório que eles deram começou a influenciar as pessoas que estavam ali à sua volta. E eu pergunto para você, em tempo de coronavírus, que tipo de cristão você quer ser? Em tempo de epidemia, que tipo de crente você é? Você é o tipo de crente que infama a terra com más notícias? Ou você é aquele tipo de cristão que vê nessa situação uma oportunidade para poder evangelizar, uma oportunidade para poder orar com mais fervor, com mais intensidade, uma oportunidade de estar mais perto da sua família, uma oportunidade de dizer a Deus que nós estamos em suas mãos? Que tipo de cristão você quer ser? Então aqueles homens, eles chegaram lá e eles começaram a infamar a terra. Eles não observaram a grande oportunidade que eles tinham na frente deles. Olha, pensa aqui comigo, meus irmãos. Havia uma promessa de Deus sobre a vida deles, que Deus daria a eles a terra prometida. Então eles tinham à disposição deles o poder de Deus. Eles tinham à disposição deles a vontade de Deus de fazer com que aquela terra fosse tomada por eles. Meus irmãos, usando um ditado bem popular, eles estavam com a faca e o queijo nas mãos. Só que eles não comeram o queijo por causa da incredulidade. E além de não comer o queijo por causa da incredulidade, o que eles fizeram? Começaram a contaminar as outras pessoas com o seu desânimo. Começaram a contaminar as outras pessoas com a sua desesperança. Começaram a contaminar as outras pessoas com a sua incredulidade. E eu quero dizer para você que está ouvindo, que você que está assistindo esse vídeo, você sabe o que é pior do que uma contaminação por um coronavírus? É a contaminação causada pela incredulidade. O vírus da incredulidade, meus irmãos, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com a nossa esperança, ele destrói a nossa igreja, destrói a nossa vida, destrói as pessoas que estão à nossa volta. E mais uma vez eu retorno à pergunta do princípio do segundo ponto desse sermão. Que tipo de crente você quer ser? O que você quer disseminar entre as pessoas que estão à sua volta? E para finalizar agora, meus irmãos, como eu tenho sempre o costume de falar assim, né? Os irmãos que ouvem os meus sermões, as pregações que Deus me dá, sabem que quando eu falo que vou terminar, eu demoro um pouquinho. Mas vamos lá. No versículo 33, olha o que eles falaram. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também diante deles, diante dos olhos deles, eles também. Então olha aqui, irmãos, eles foram lá para a terra, eles espiaram, eles olharam, eles trouxeram um relatório, o relatório do caos,
o relatório do desastre. Isso gerou no coração deles um sentimento de inferioridade. Eles tiveram amnésia daquilo que Deus havia prometido para eles. E agora, olha que eles estão até interpretando que o modo como o povo que estava lá estava enxergando eles. Olha, meus irmãos, a decadência dessa situação. Então, o terceiro elemento aqui, que do modo como a incredulidade ela influencia a nossa vida, a incredulidade, meus irmãos, ela define a diferença entre o sucesso e o fracasso. Pare e pense comigo. Eles observaram todas essas circunstâncias. Mas se aqueles 10 tivessem tido o mesmo posicionamento de Caleb e de Josué, com certeza eles teriam avançado contra aquele povo e Deus teria dado a vitória para eles. Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Se você ler o capítulo 14 de Números, você vai identificar um povo murmurando, um povo reclamando, um povo falando que, meu Deus, então o Senhor nos tirou do Egito para padecer na mão destes homens? Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? Meus irmãos, a incredulidade é uma linha tênue que ela define o sucesso ou o fracasso. Eu quero dizer para vocês que a esperança que foi gerada no nosso coração, essa esperança ela foi gerada pelo próprio Cristo. E ninguém pode tirar isso do nosso coração. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas agora, se você der vazão, se você começar a olhar a sua vida sem os óculos da fé, eu quero dizer para você que você vai perecer. Eu não sei se vocês sabem, mas esse povo aqui, eles não entraram na Terra Prometida. Deus fez com que eles voltassem para o deserto, ficassem mais 40 anos lá no deserto. Esse povo aqui, que foi infamado, que foi contaminado, esse povo reclamão, esse povo murmurador, eles morreram lá no deserto. Eles tiveram que morrer. E só a outra geração entrou na Terra Prometida. Mas desses 12 espiões que foram enviados diante da mesma promessa, nas mesmas condições, todos eles eram líderes de suas tribos. Eles foram debaixo da mesma condição, mas desses 12, apenas 2 conseguiram entrar na Terra Prometida e usufruir das bênçãos de Deus. E esses 2 foram Caleb e Josué. Então, meus irmãos, eles tiveram um posicionamento diferente. Eles não deram lugar no seu coração para a incredulidade. Mas diante deles, eles viram uma oportunidade. Que nós possamos ter o mesmo comportamento de Caleb e de Josué. Que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, que Deus ele sustente a sua vida, que Deus sustente a sua família. Nós não temos condições nenhuma de saber se virão tempos difíceis, mais difíceis do que estão, ou se virão tempos de gozo e de alegria. Mas o que nós podemos fazer agora é crer em Deus, é confiar nele. Amém? Então eu deixo aqui essa mensagem para você, que você possa refletir, que você possa reter aquilo que é bom, que você possa guardar isso na sua mente, mas sobretudo que você comece a colocar em prática e comece a se perguntar: em tempo de coronavírus, que tipo de crente eu serei? Deus abençoe sua vida, um grande abraço.